o troféu Bigodagem de hoje vai para ele, que com o poder da caneta estabeleceu, apoiou e iniciou diversas técnicas modernas de bigodagem. Estamos falando dele, o 28º presidente da América, o titio Woodrow Wilson. Se o mundo moderno está devastado pelas bigodagens práticas e teóricas, o titio Wilson teve o seu papel. Aliás, pelo conjunto da obra, com certeza teria de tudo para ser top 3 dos presidentes mais queridos dos progressistas. De certa maneira, ele é. Só que naquela época, os bigodeiros ainda não tinham aprendido que tudo fica mais macio se você se passar por bonzinho. Então, resultado, titio Wilson aliava o seu espírito do progresso ao espírito da segregação e do racismo. Quando ele virou presidente, foi feito um apartheid dentro do governo federal em Washington, sendo que Washington já era um local onde já havia uma certa liberdade e uma certa mistura no uso dos espaços. Chegou então o titio e separou de novo. Agora, 100 anos depois, ele tornou um cancelaço aqui na América, mas é aquele cancelaço que vem com asterisco pelos seus grandes feitos. Apenas, né? Um homem do seu tempo, coitado. Não era uma pessoa mal intencionada. Fosse ele um homem que não tivesse servido ao propósito do crescimento do Estado, certamente hoje seria lembrado como um Hitler ou um Mussolini, que por pouco não destruiu a democracia da América. Entre seus feitos, Woodrow Wilson assinou leis antitrust, que terminaram tendo resultados contrários aos intencionados e cartelizaram a economia. Também assinou o Ato de Espionagem de 1917, que até hoje serve para acusar de espionagem aquele que denunciar a espionagem do próprio governo contra o próprio povo. E ainda pior, o titio Wilson deu início ao imposto de renda nos Estados Unidos. Se antes o cidadão ficava com o fruto da sua labuta, sob a desculpa de que seria melhor mais impostos para termos serviços públicos, hoje paga-se para termos muitos servidores públicos que ficam apenas engordando ali as próprias barrigas e desfrutam de mais confortos e benefícios do que a maioria da população. Ou seja, titio Wilson foi um verdadeiro herói das ideias progressistas. E se essas performances já dariam para dar múltiplos troféus de bigodagem, a performance premiada hoje é a performance da criação do Fed, o Banco Central Americano, em 1913. A gente fica por aí fingindo, né, que a gente vive num mundo de diversidades, só porque hoje a gente pode fazer ali uma tatuagem no furico e sair despeneado. Mas o mundo tá ficando trancado, rígido e sem flexibilidade. Vai tentar ser uma pessoa diferentona, do tipo, não pagarei mais impostos, e tu vai ver o que acontece com essa tua diversidade. Quer ser o diferentão? Faz o solo aí no Twitter, mas segue pagando os teus impostos. Porra, olha a onda dos caras lá do século XIX. Não, obrigado, viu, querido? Fica aí com o teu cabelo colorido, que eu fico aqui sem imposto de renda e sem o Banco Central. A América vivia num mundo onde aquele meu delírio deflacionista era uma constante da vida real. A moeda não se desvalorizava como se fosse uma regra, né? Nos 100 anos que precederam a criação do Fed, o acumulado não era de inflação, mas de deflação. Preços 38% baixos. O que custava $1 em 1813, em 1913 custaria 63 centavos. Onde já se viu uma coisa dessa? Hoje é só na minha cabeça, né? Foram 100 anos com o dólar se valorizando e agora, 100 anos depois do titio ter criado o Fed, o que se viu foi um movimento contrário. O dólar perdeu 96% do que valia. Pouco para a nossa realidade de Tupiniquim, onde trabalhamos ali na base de milhões por cento, né? Mas é muito para um país que conhecia um mundo diferente e que hoje está se apagando das memórias. Vamos ficando incapazes de imaginar um mundo onde se precisa de menos líderes burocratas e de intelectuais que trabalham todos os dias para produzir teses que sirvam a quem os servem com verbas. O homem rochedo, então, vai virando um doido, um varrido, um esquizoide, um mendigo, apesar de não propagar nenhuma ideia que nunca tenha existido. E seguimos rumo a um mundo regido por ideais que nunca funcionaram e nem poderiam, verdades incontestáveis e infuncionáveis. Muito disso não seria possível sem o legado de Woodrow Wilson. Então, fica aqui a ele, esse burocrata brincalhão, o nosso troféu Bigodagem.